Boa noite, meus amados irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja Presbiteriana de Valinhos o saúda, onde você quer que esteja, no confinamento aí nos seus lares. Nós decidimos chegar até você e nos unirmos em uma só voz, um só coração, para louvarmos ao Senhor através dos meios digitais. Como nós devemos nos manter afastados do nosso ambiente externo da casa, não é empecilho para que nós nos reunamos e louvemos ao Senhor com uma liturgia que venha a agradar ao Senhor com os nossos louvores. Vamos iniciar então o culto, primeiramente lembrando que nos exige sempre a correta disposição de coração em louvarmos ao Senhor. E para isso eu peço que você acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 5, dos versos de 3 a 12. E assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Maravilhosas palavras do Senhor Jesus, nos instruindo sobre as bem-aventuranças, e imbuídos nesse mesmo espírito de receber essas palavras maravilhosas do Senhor, vamos louvar ao Senhor com o hino 128, Comunhão Preciosa. Preciosas são as horas da presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao seguir-me rodeado de cuidados reais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal.
Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Vamos orar? Uma oração de arrependimento. Bondoso Deus e eterno Pai, queremos nesse momento te louvar por tua grandeza e por tua providência. Reconhecidos que de ti dependemos e reconhecendo que o Senhor tem nas mãos os destinos das nações e, em especial, do teu povo. Somos o teu povo e por isso agradecemos a ti, pois nos separastes desde a eternidade. Nos chamastes e nos destes o entendimento e a compreensão do teu nome. Te agradecemos também porque, na tua providência, nos tem orientado nesse momento de aflição que vive toda a nação, seja através da tua palavra ou das mensagens, ensinamentos e pregações do nosso pastor, servo enviado por ti para nos conduzir. Abençoa, Senhor Deus, e o capacite cada vez mais no teu serviço, também à sua família. Senhor, também agradecemos, fruto ainda da tua providência, pelas orientações das autoridades de saúde e tantas outras informações úteis que têm chegado até nós. Temos a confiança que o Senhor nos assiste, que zela por nós, que tens sido e que serás misericordioso conosco nesse trajeto que teremos que caminhar. Usa-nos, Senhor, da maneira que lhe aprouver, para praticar as boas obras para as quais nos chamastes. Toca em nossos corações para a necessidade de servir ao próximo com os nossos talentos, força, posses, inteligência e discernimento espiritual. A necessidade desse momento é imensa, Senhor. Por isso rogamos a tua misericórdia sobre o mundo que luta contra essa pandemia. Que o Senhor dê forças àqueles que bravamente estão na linha de frente, os médicos e enfermeiros e todo o pessoal que trabalha nos hospitais e farmácias ou que estejam envolvidos na complexa tarefa de fazer funcionar os serviços de saúde. Abençoa e protege, Senhor, de maneira particular o Daniel, filho do nosso irmão Josué, e a Adriana, minha filha, médicos que serão extremamente demandados proximamente. Olha por nossa região, por nossa cidade que já foi atingida, que o Senhor permita que não haja danos maiores. Olha por nossa igreja, pelas famílias todas que conosco congregam. Mantém-nos livres do alcance desse mal. Protege nossos lares e permita, Senhor, que nada falte na mesa das famílias todas e que saibamos, nós todos, dividir quando for necessário. Olha pelos enfermos de nossa comunidade, cura-os segundo a tua misericórdia e soberana vontade. Que as suas necessidades e dores sejam amenizadas nessa tempestade que se avizinha. Olha pelos idosos da nossa igreja, protege-os de maneira especial nesse momento, que não sejam alcançados por esse vírus, Senhor, e dá-nos a compaixão e o amor necessários para assisti-los naquilo que nos compete. Ó Senhor, enche-nos de fé e confiança em Ti e guia-nos nessa tempestade. Também perdoa, Senhor, os nossos pecados e tudo o que em nós te entristece e nos enche do Teu Espírito para que sejamos melhores filhos Teus. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e o Salvador que confessamos. É que oramos, pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. O agir para a glória de Deus. Vamos ler novamente a palavra do Senhor, que está lá em Mateus 7. No capítulo 7 de Mateus, nós leremos os versículos de 24 a 27.
A transmissão dos versículos está aí no rodapé do vídeo e você pode acompanhar, inclusive ler conosco, essa parte da leitura em Mateus 7, nos versículos de 24 a 27, uma instrução maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A palavra do Senhor nos instrui através de Jesus Cristo a confiarmos no Senhor, porque Ele sem dúvida é um Deus fiel. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, cantando este hino, uma das mais belas letras do nosso hinário, Tu és fiel. Senhor, meu Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão Tu dás e segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do Teu rico favor. Vamos cantar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. A mercê do Senhor, Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim.
Vamos orar neste momento, reconhecendo o nosso próprio lugar, uma oração de intercessão. Senhor nosso Deus e Pai, Tu conheces o nosso íntimo, Tu sabes do nosso caminhar, do nosso levantar, do nosso deitar. Estamos diante de Ti, Senhor, e isso certamente nos faz saber que necessitamos, Pai. Pedir perdão, Deus, pedir perdão por tanto, ó Deus, que não fazemos o que deveríamos, por tantas outras vezes, por fazermos aquilo que Tu mandas, mas de modo relaxado, outras vezes, ó Deus, abandonando o estudo da Tua palavra, o conhecimento das Tuas coisas. Tantas outras vezes, ó Deus, pela omissão, quando deixamos de fazer o que Tu nos ordenas, quando deixamos, ó Deus, de agir pelo bem do próximo. No meio dessa crise, no meio de tudo isso que tem se passado, ó Deus, às vezes em que nós estendemos a mão, a ajuda, ó Deus, àqueles que precisam. Ajuda-nos, ó Deus, a nos arrependermos de fato e de verdade, ó Pai. A buscarmos um caminhar, ó Deus, que reflita melhor, ó Deus, o Teu caráter. Que demonstre mais, ó Deus, que temos um coração voltado para Ti, ó Deus. Um coração desejoso, Senhor, de Te servir em toda e qualquer situação. Perdoa-nos, ó Pai, eu Te imploro no nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. E agora, irmãos, como terceiro ato deste culto, nós reconhecemos o nosso lugar como pecadores que somos, falhos, não somos dignos de nada, mas o Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, nos permite que o louvemos, que nós estejamos na presença dEle. E para isso eu convido você para que leia comigo esse trecho maravilhoso da palavra do Senhor que está lá em João 13, dos versículos de 12 até o 16, onde nós temos uma lição de humildade dada por nosso Senhor Jesus Cristo, e diz assim a palavra: Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos espirituais. Eu convido você a cantar comigo esse hino, esse cântico maravilhoso que diz: Doce nome. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir a tua voz, só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração.
se vão quando Jesus está no nosso coração, quando nós realmente declaramos que Ele é o nosso Salvador, quando nós realmente confiamos no Senhor, quando nós realmente declaramos com os nossos corações e mentes que nós precisamos do Senhor. Vamos louvar, preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas no ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Vou até o céu, Tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas no ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas no ar que eu respiro, preciso de Ti. E as lutas vêm tentando me afastar de Ti. E essa escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim.
Vamos louvar ao Senhor agora em oração? Feche os teus olhos. Vamos adorar ao Senhor neste momento. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa, Senhor Deus, mesmo de forma virtual, mas na tua presença, porque a tua casa, Senhor Deus, é onde nós estivermos, é onde nós realmente crermos que o Senhor está, Pai Santo. Não é necessário termos efetivamente, ó Pai, um local edificado com paredes e telhado, mas nós sabemos que onde nós estivermos, o Senhor nos ouve, o Senhor aceita os nossos louvores, mas de qualquer forma, Senhor Deus, nós sentimos falta dos irmãos, do convívio entre os irmãos. Por isso nós te pedimos uma graça especial. Pedimos uma graça sobre o Brasil, as tuas misericórdias sobre o nosso planeta, sobre a humanidade, Pai Santo, que padece agora com esta pandemia, Senhor Deus. Nós sabemos que isso é fruto da ignorância, do pecado, da falha do homem perante a tua santidade, Senhor Deus. Mas nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai Santo, que conforte os nossos corações e aceite os nossos louvores. E prepare agora, Senhor Deus, os nossos corações para recebermos a tua palavra. Que ela seja uma palavra, Senhor Deus, que penetre os mais profundos dos nossos corações. Que seja, Senhor Deus, edificante para as nossas vidas. Que nós nunca percamos, Senhor Deus, a vontade, Pai Santo, e o compromisso de louvar ao teu nome, porque nós precisamos de ti, Senhor Deus. Precisamos do Senhor em todos os momentos das nossas vidas, seja nos momentos alegres e no momento de tanta preocupação e tristeza como esta agora. Em todos os momentos nós precisamos do Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Vamos receber agora a palavra vinda do Senhor através do reverendo Ricardo. Amém. Obrigado, meu irmão Eduardo. Obrigado por esse tempo de leitura da palavra, oração e canto diante de Deus. E agora, meus irmãos, para essa noite aqui, continuando a nossa exposição de Efésios, vamos abrir no capítulo 6, a partir do verso 5. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 5. A palavra do Senhor assim nos diz: Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Meus irmãos, nós estamos caminhando aqui para o fim da carta de Paulo aos Efésios. Teremos apenas mais um sermão e temos visto aqui preciosas instruções do Senhor para que a igreja possa viver de modo unido, todos entendendo o seu papel, de que todos somos um em Cristo Jesus e que isso traz consequências aos nossos relacionamentos, à nossa vida, ao modo como nós nos comportamos no dia a dia. Paulo escreve na perspectiva de pessoas que foram chamadas desde a eternidade, que pela graça de Deus foram salvas na pessoa de Jesus Cristo e que por isso mesmo precisam reconhecer que a salvação se deu pela graça. Nós ainda éramos mortos em nossos delitos e pecados e Deus nos restaurou, nos deu vida em Cristo Jesus e não recebemos isso por obra alguma para que ninguém se gloriasse, mas sim pela graça de Deus. Então Paulo fala que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E a partir disso, então, ele passa a demonstrar essas boas obras que nós deveríamos andar.
a boa obra da união, a boa obra de um coração reconciliador, de uma igreja reconciliadora, de uma igreja que entende que ela é formada no mistério que Deus havia reservado para revelar em Cristo Jesus, que é a entrada dos gentios no povo de Deus. Até então, Deus se concentrava nos judeus, se revelava no meio do povo judeu, mas agora, ele cumprindo a sua promessa dada, que começou ali a ser cumprida em Pentecostes, ele vai para os gentios, chama os gentios e une gentios e judeus num único povo, a igreja, que é o povo de Deus, é o Israel de Deus hoje. E a partir disso, então, Paulo se prostra diante de Deus, se coloca como aquele que foi vocacionado para poder pregar e evangelizar aos gentios, e agora ele ora intercedendo por essa união, por essa igreja, por essa família, por esse povo único diante de Deus. Nesse sentido, então, irmãos, ele roga a igreja também agora ele não roga diante de Deus, ele roga à igreja para que ela fosse unida, para que ela vivesse de modo digno do evangelho ao qual eles foram chamados. Isso significaria reconhecer que nós estamos conectados aos nossos irmãos por fatores externos a nós, produzidos pelo Senhor, a saber, né? Há somente um corpo, um só Espírito, há um só chamado, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está sobre todos e age em todos, por meio de todos. Paulo está enfatizando, né, que nossa união ela se dá por meio da ação de Deus e não por nossa postura e não por qualquer tipo de obra que nós tenhamos feito. Portanto, não há o que possa desfazer isso. Não há reclamação, não há forma de pensar, não há o que ser feito. O Senhor nos uniu como um único povo. Assim, então, nós recebemos tarefas para podermos tornar este corpo mais parecido com a sua cabeça. Trabalhar para que cada um de nós possa fugir do perigo das heresias, dos ventos de doutrinas estranhas, obviamente, ao Evangelho, e assim nos tornarmos mais parecidos com Cristo Jesus, o que vai exigir de nós uma santificação, como nós vimos aí no capítulo 4, que Paulo descreve como um despir-se e se vestir novamente com algo. Você abandona uma coisa e veste outra coisa. Uma atitude deve ser abandonada ao passo em que você toma uma nova atitude. Não basta simplesmente dizer nãos. Nós precisamos dizer os sims. Eu não vou mais furtar, agora eu vou trabalhar. Eu não vou mais usurpar o que é dos outros, eu não vou mais prejudicar os outros, e vou agora trabalhar a fim de abençoar aquele que necessita. Então, uma coisa deve ser vencida com a outra. Um velho hábito deve ser ocupado, deve ser extirpado com a força renovadora de um novo hábito que seja de acordo com o Evangelho, de acordo com a Palavra de Deus. Dessa forma, então, Paulo quer que nós sejamos imitadores. E nessa tensão de sermos imitadores, nós iríamos buscar sermos cheios do Espírito de Deus, buscando sermos prudentes e não necios nas nossas atitudes. E para isso, então, nós devemos entender o papel da sujeição nos relacionamentos. Então, nós vimos a sujeição das esposas ao seu marido, entendendo que ele é o cabeça do lar. Esse não é o papel que vem da sua proeficiência em ser o líder, mas vem pelo mandato de Deus. Além disso, os maridos devem se sujeitar às suas mulheres, amando-as, se dedicando para o seu crescimento e desenvolvimento, de modo que elas sejam apresentadas imaculadas, sejam apresentadas como a igreja vai ser apresentada por Cristo, e que de tal modo os maridos tratem as suas esposas com amor ao ponto de morrer por elas. Daí nós vimos a relação de sujeição entre filhos e pais. Um filho que se sujeita às ordens, a honrar os seus pais, e um pai que se sujeita a não impor a sua simples vontade sobre os seus filhos, mas conduzi-los sim na disciplina, na demonstração do Senhor e não algo próprio. Tá?
E agora, meus irmãos, Paulo demonstra como nós podemos ser cheios do Espírito Santo, nos sujeitando agora na relação entre servos e senhores, ou escravos e senhores. A palavra aqui indica escravidão, indica uma servidão completa para a pessoa a quem se serve. Então, Paulo agora quer que nós reconheçamos e entendamos que essa sujeição, ela tem algumas características. E é interessante porque ele vai dizer no verso 9, e a vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus. Perceba, de igual modo. Isso significa que há princípios aqui que foram ditos aos servos que devem ser aplicados aos senhores. Há coisas aqui que foram desenhadas e trabalhadas com os servos que Paulo diz, isso se aplica também a você, Senhor. A você que é dono do escravo. Paulo não está de modo algum aqui concordando com a escravidão ou dizendo tudo bem para a escravidão, mas ele está trabalhando uma realidade da sociedade e trabalhando essa realidade para que ela não seja mais vivida em conformidade à sociedade, mas sim ao Evangelho de Cristo. Esse é o grande objetivo de Paulo. Perceba que ele vai falar algo que nenhuma sociedade naquele tempo ímpia aceitaria, que houvesse uma sujeição mútua entre servos e senhores. Olha, eu posso até entender sujeição entre pais e filhos, entre maridos e mulheres, mas entre servos e senhores já é demais. Aí já foi longe demais. Pois é, Paulo foi longe. Paulo quer que as pessoas olhem de um modo diferente para essa relação. Aqui nós não estamos tratando da escravidão que, por exemplo, nós vemos nas páginas do Pentateuco, que lá estava muito ligado a pagamento de dívidas. Aqui é a escravidão mesmo, possivelmente de povos conquistados, pessoas que foram escravizadas e vendidas a senhores, algo mais parecido com o que nós vimos aqui no nosso próprio país na época da escravidão. Mas Paulo, obviamente, está falando com cristãos que possivelmente tenham escravos e escravos que possivelmente tenham se convertido ao cristianismo. Todos esses pessoas que conhecem ao Senhor e que podem entender esses princípios, essa sujeição mútua entre servos e senhores. Quais seriam esses? Primeira coisa que eu acho que fica muito clara aqui é que essa sujeição mútua vai exigir que haja uma correta disposição de coração. Paulo quer que esses irmãos se amem verdadeiramente, não só de palavra, mas que haja uma relação verdadeira entre eles. Ao mesmo tempo que esse servo, ele se dispõe diante de seu Senhor, amando o seu Senhor por causa de Deus, por causa de Cristo, por causa de quem ele verdadeiramente serve, então a sua disposição de coração agora vai ser de fazer o melhor possível. Veja o que ele vai dizer. Obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração com Cristo. Essa sinceridade tem que estar presente entre senhores e servos, cada um exercendo ali um coração mais verdadeiro, mais aberto, mais disposto, não de ânimo dobre, não aquele que faz as coisas de má vontade, mas com o desejo sincero de realizar aquela obra. O grande segredo disso é que nós estamos fazendo essas coisas para Cristo. Entender que a nossa disposição de coração ela estará correta se antes de tudo entender que vivemos para Cristo. E vivendo para Cristo, nós vamos encontrar uma necessidade, uma mudança em nosso coração que não vai comportar aquela relação comum entre servos e senhores. Aquela relação de um servo que é maltratado e odeia seu senhor e de um senhor que maltrata e trata o seu servo como se fosse um simples objeto. Não. Diante do Evangelho de Cristo, o coração deve ser transformado, o amor deve pautar as direções, deve pautar as relações. Desse modo, tanto servo e senhor devem refletir, por exemplo, as bem-aventuranças. Deve ser alguém humilde, pobre de espírito, alguém que sabe que não tem nada de si mesmo. Isso parece um pouco mais fácil para um servo que está escravizado e tem o tempo todo latente e patente diante dos seus olhos o fato de que ele pertence a alguém, que ele não tem condições por si mesmo.
Mas isso deve ser então um desafio agora, por outro lado, ao Senhor, que tem escravo, que tem dinheiro, que tem posição, que tem poder de comando, de decisão sobre a vida das pessoas. É um desafio muito grande, mas ele deve se ver pobre de espírito. Pobre de espírito é aquele que então vai chorar a sua pobreza espiritual, vai chorar a sua incapacidade para que seja consolado por Deus. É alguém que vai ser pacificador, misericordioso, que vai se expor ao sofrimento e não a impor sofrimento. Então perceba que dentro de um caráter cristão, de alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai aprender a se sujeitar mesmo na relação de servos e senhores, porque a sua disposição de coração já não está mais ligado aos padrões sociais. A sua disposição de coração está ligada de fato ao que o Evangelho ensina, o que eu devo ser. E eu devo ser aquela figura mansa, pacífica, disposta a sofrer, que chora as suas mazelas, que transmite misericórdia porque recebe misericórdia do Senhor, que reflete o que Deus fez em sua própria vida. Então, meus irmãos, nós vemos aqui um princípio muito bom, que nosso coração deve ter essa disposição. Podemos pensar que porque não temos escravos, que isso aqui não se aplica muito para nós, que isso aqui não tem muito interesse para o nosso dia a dia. Afinal de contas, eu não tenho escravo. Quando que eu vou me sujeitar com o Senhor? Ou ainda, eu não sou escravo, eu sou um funcionário, né? Eu sou assalariado. Eu não tenho muito a ver com esse texto. Mas perceba que isso também se aproxima e pode ser trabalhado dentro da relação de emprego. Você que é chefe, você tem que tratar o seu empregado, aquele seu subalterno, que está abaixo de você, que recebe suas ordens, com respeito, com carinho, com amor, com uma disposição de coração de quem sabe que é pobre de espírito, que recebeu tudo das mãos do Senhor, que se você ocupa essa posição é porque Deus lhe concedeu isso, a humildade toma conta do seu coração. Então você não vai abusar dos seus servos, você não vai cometer nenhum tipo de constrangimento ilegal contra os seus subalternos, os seus funcionários, os seus empregados. Não os trate mal. Trate com uma disposição de coração que reflita o Evangelho. E da mesma forma, você empregado, você também deve ter disposição de coração de realizar a obra, a tarefa que lhe é dada, como quem está servindo ao Senhor, sendo testemunha de Deus no seu trabalho, sabendo que Deus lhe proporcionou essa vaga de emprego, sabendo que Deus o está sustentando por meio dessa vaga de emprego. Seja grato a Deus, faça o seu trabalho com organização, com aquilo que é devido, conforme lhe foi dito para ser feito, e faça aquilo que é seu. Não se meta no trabalho dos outros, não se meta a fazer uma função que o seu patrão não mandou que você exercesse. Dentro do que você faz, seja proativo, tenha disposição de fato, demonstre diante de Deus que você está trabalhando, que você está amando a posição que Ele lhe deu para ser feita, a tarefa que Ele lhe deu e que você está fazendo dedicado ao Senhor. E não simplesmente para ganhar um salário no fim do mês, mas porque você quer ver aquilo se cumprir. O papel que Deus lhe deu seja cumprido em sua vida. É muito triste quando nós vemos, por exemplo, crentes que querem ser mandados embora do seu trabalho e provocam essas situações, fazendo coisas erradas dentro da sua empresa. Essa não é a disposição de coração que o Senhor deve ter. Da mesma forma, um patrão, ele não pode ter aquela disposição de fazer de tudo para que o empregado vá embora, para que o empregado peça demissão. Não pode maltratar as pessoas, destratar as pessoas. Nós devemos tratar a todos como iguais, porque em última instância, o que Deus quer dessa disposição de coração é que servos e senhores se olhem como iguais, porque aquele que está acima de todos nos vê como iguais, porque Ele não faz acepção de pessoas, Ele não escolhe pessoas por meio do seu status social, por quanto dinheiro tem. Pelo contrário, diz Paulo aos Coríntios que Deus não escolheu muito dos ricos, dos poderosos. Deus escolheu dos pequenos, porque Ele queria humilhar os poderosos.
usando justamente os pequenos. Então, a sua disposição de coração deve refletir esse serviço a Deus, deve refletir esse caráter cristão diante de todos, seja você na relação com seus funcionários, seja você empregado na relação com o seu patrão. Faça o que é certo. Você quer ser mandado embora? Você quer ir embora? Pede para ser mandado embora. Se eles não aceitarem, então peça demissão honradamente. Ah, mas eu não vou receber os meus direitos. Você não tem direito. E isso é para quando o seu patrão lhe demite sem justa causa. Então não provoque esse direito. Não provoque isso. Até porque alguns estão se dando mal e estão levando justa causa. Então cuidado, queridos. Cuidado com a disposição do seu coração. Isso não é ação de quem é humilde. Isso não é ação de quem é bem-aventurado conforme o Evangelho. Em segundo lugar, nós devemos agir, portanto, para a glória de Deus. Uma correta disposição de coração vai deixar claro que o desejo que eu estou ali desempenhando é o desejo de Deus. É a vontade de Deus, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Então nós temos aqui que aquilo que vai direcionar a disposição do meu coração é a glória de Deus. O que eu desejo é que a minha boa ação como funcionário reflita a pessoa de Deus. Um caráter verdadeiro, honesto, fiel, correto. E eu, como patrão, também, de igual modo, lembre-se, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles. Ou seja, igualmente o patrão deve agir para a glória de Deus. Haja para a glória de Deus. Haja para o Senhor. Como é que Deus trata os seus servos? Como é que Deus trata aqueles que Ele resgatou do inferno, aqueles que Ele tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? Como Ele trata aqueles que são pecadores imundos, que para a sua salvação exigiram a morte de seu filho? Foi colocado diante de Deus, ou Deus estabeleceu esse plano, Deus estabeleceu essa condição, demonstrando quão profundo é o pecado humano, quão hediondo é o pecado humano. Só o sangue de seu filho para pagar os nossos pecados. E pense como Deus trata esses hediondos pecadores que provocaram com seus pecados a morte de seu filho. Deus nos trata com misericórdia, Deus nos trata com graça, Deus nos trata com perdão, Deus nos trata com amor. E então nem aquele que está acima de todos nós, nem ele trata mal os seus servos. E por que muitas vezes patrões tratam mal os seus empregados? Provocando-os à ira, atiçando-os, sendo para com eles maldosos, usando de ameaças. Fica fazendo joguinho, fazendo pressão, o tempo todo ameaçando demitir, ao invés de dar um treinamento, ao invés de sentar junto, trabalhar aquele empregado, trabalhar aquele servo, trabalhar aquele que lhe deve e ajudá-lo a exercer corretamente a sua função. Criam muitas vezes situações e por não querer pagar os direitos, aí não demite, quer provocar a saída dele, deixando ele maluco muitas vezes. Não faça isso, meu irmão. Isso não glorifica a Deus. Isso não demonstra o caráter gracioso, amoroso do Senhor. Querido, nosso Deus é aquele que ordena que quando nós lemos, venhamos a ler a sua palavra, a ouvir a sua palavra, que nós sejamos servos obedientes do Senhor. Mais uma vez aqui que nós lemos durante a liturgia de Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, todo aquele que ouve essas minhas palavras e a pratica será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Meu irmão, se o Evangelho tem lhe ensinado, pratique. Pratique. Porque se você não está percebendo
A má prática, o mau exercício da sua função de empregador, de patrão, de chefe, está fazendo com que você construa uma casa sobre areia. São só aparências. Você só parece um cristão, você só acha que é cristão. E na primeira tempestade, na primeira tentação, nos primeiros problemas, você sucumbe, porque o seu comportamento tem sido continuamente de ser encarado com a graça de Deus no Evangelho de Cristo Jesus, mas você deixa isso de lado para tratar os outros com maldade, com ameaças, com brigas. Não foi isso que aprendemos no Evangelho. E não podemos pensar que aprendermos do amor, que aprendermos da misericórdia de Deus, deve fazer diferença alguma em nossas vidas. Não. Isso deve nos conduzir também a agir assim para com os demais. Então, aquele que é o Senhor de todos, agiu com graça e misericórdia. Não é porque você é o chefe de uma repartição, porque você tem uma lojinha com 2, 3 funcionários, que você vai se sentir o dono do mundo. Eu mando nessas vidas. Não. O Senhor quer que escravos e senhores, patrões e empregados entendam que todos são servos dele. Por isso somos iguais. Porque todos estamos diante dele, agimos para a glória dele. Você empresário, você já pensou que a sua empresa, você já pensou que o seu local de trabalho deve ser um local dedicado para a glória de Deus? Uma empresa que reflita o caráter, a ética, os princípios cristãos, que venham a fazer as pessoas entenderem a diferença que o Evangelho faz na vida de um empresário, de um empregado de alto escalão, ou mesmo você que seja um faxineiro, alguém que trabalha numa posição muito baixa na sua empresa. Mesmo você pode ser aquele que reflete o caráter de Deus. Reflete a glória de Deus. E essa é a grandeza do amor de Deus. Ele toma servos, tirados do lamaçal de pecado, e os torna refletores de sua glória. Eu tenho certeza que esse é um papel muito superior a de fazer o papel do patrão malvadão, que manda em todo mundo, que acaba com o dia de todo mundo. E tenho certeza que esse é um papel melhor do que de um empregado que se aproveita, que engana a empresa, que rouba a empresa, que pega lápis na empresa, caneta, pano. A gente vê as pessoas pegando de tudo nas suas empresas. Não pode ver oportunidade que vai lá e pega. Às vezes é porcaria que não usa para nada, mas pegou. Para sentir-se que está enganando o seu chefe, que tem uma vingança contra um chefe ruim. Não, meu irmão, você está diante de Deus, não importa se o seu chefe é ruim. Você trabalha para a glória de Deus. A palavra de Deus lhe ensina isso, então pratique, meu irmão. A dificuldade que nós temos muitas vezes no nosso crescimento e amadurecimento espiritual é que nós não nos apercebemos que muitas vezes estamos cuidando de certas áreas na vida, mas não estamos cuidando de outras áreas da vida conforme a palavra de Deus nos ensina. Então, às vezes, você está indo à igreja, você está orando, você está lendo, você aceita até ouvir os sermões, as pregações, os debates do pastor Ricardo. Vai para o céu direto quem faz isso. Até meus textos do meu blog você leu. De tão dedicado que você está, de tão espiritual que você está, você teve a paciência de ler até os meus textos. Você faz tudo isso. Você vai à igreja, você vai aos cultos, você vai aos grupos pequenos. Você participa da vida, do dia a dia dos seus irmãos. Você ora com os seus irmãos. Mas quando chega na empresa, você só tem pensamentos de vingança contra o seu patrão. Contra um outro colega de empresa. Você não está refletindo o caráter cristão. Você não está ouvindo e obedecendo o que a palavra de Deus ensina. Portanto, a sua casa está sobre areia. Cuidado com o que você está construindo nesse relacionamento. E por último, irmãos, nós devemos reconhecer assim, então, o nosso próprio lugar. Veja que é uma sequência lógica. Um coração com uma disposição correta, que entende que trabalha para a glória de Deus e que, portanto,
agora reconhece esse lugar diante de Deus. Somos todos um diante de Deus. E essa é a maravilha do Evangelho. Escravos convertidos e senhores convertidos se tornam irmãos. Antes de escravos e senhores, agora eles são irmãos. Os laços do Evangelho devem nos fazer ter consideração plena por aquele que eu já não chamo mais você de meu servo, de meu escravo, de meu funcionário. Você é meu irmão. Eu já não chamo você simplesmente de patrão, você não é simplesmente o meu senhor. Você é meu irmão. Porque agora reconhecemos a posição que nós estamos. Porque agora percebemos que diante da atitude de Cristo, aquele que sendo Deus, que não teve por usurpação isso, não se apegou a esse fato, veio se esvaziando de sua glória, ao ser reconhecido em figura humana, e em forma de servo, não de senhor, de servo, e foi obediente, não veio mandar, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso exemplo. Esse é o nosso exemplo. É a esse Deus que nós servimos. É a esse Cristo que nós servimos. Esse que se abaixou para lavar os pés dos seus discípulos e depois deixou claro a eles: se eu fiz isso a vós outros, vai fazer vós também. Não são servos maiores que seus senhores. E acima de qualquer servo, de qualquer senhor, de qualquer escravo, de qualquer dono de escravo, acima de qualquer patrão, de qualquer empregado está o Senhor. E este Senhor diz que nós somos irmãos. Porque Ele não quer saber quem você é na relação com o outro. Porque nós não existimos numa relação com o outro, nós existimos diante de Deus. Nele existimos, nele nos movemos, em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, a sua ação com aqueles que estão abaixo de você deve ser de uma disposição de coração como a de Cristo, que se humilha, abaixa, lava seus pés, enxuga-lhes com a toalha e demonstra qual é a disposição de coração: servir. No fim, todos somos servos, todos somos escravos de Cristo. Precisamos entender isso, irmãos. Nós não estamos numa posição existencial de superioridade a ninguém. Nós não somos superior a ninguém. Você, minha irmã, chique, madame, tem carrão, ganha muito, mora num condomínio desses aí, bom, caro. Você não é superior a ninguém. Você, meu irmão, que tem uma empresa que está indo aí de vento em popa, vende muito, faz muito negócio, faz milhões. Você não é maior do que ninguém. Entendamos isso, meus irmãos. Entendamos isso para que afastemos de nós qualquer tipo de espírito de entendimento de que estamos com as mãos sobre alguém. Na verdade, estamos todos com as mãos vazias diante de Deus, esperando pela fé que Ele nos dê aquilo que é necessário. Somos todos escravos dependentes do Senhor. Não importa o tamanho da sua empresa, não importa o tamanho do seu trabalho, não importa o quão baixo você esteja na escala da sua empresa, todos nós diante de Deus somos nada. E esse Deus pega o nada e os transforma em refletores de sua glória. Portanto, quem somos nós para tratarmos mal aquele que Deus colocou sobre nós? Quem somos nós para tratarmos mal aqueles a quem Deus colocou abaixo de nós? Se estamos todos nós abaixo do Todo-Poderoso, que age com graça, que age com misericórdia. Veja que Paulo ele não está falando contra a autoridade, até porque ele fala aos romanos que toda autoridade é instituída por Deus. Há um lugar de autoridade. Há um lugar de autoridade do marido em relação à sua esposa. Há um lugar de autoridade dos pais em relação aos seus filhos. Há um lugar de autoridade na relação de senhores com seus servos. Há autoridade. O que não pode haver
É um relacionamento de usura, um relacionamento onde só uma parte dá e a outra tão só recebe. O que o Evangelho nos ensina é essa sujeição mútua porque na verdade, em última instância, nós estamos embaixo de Cristo, de sua cruz. Se ele estava ali humilhado, crucificado, sangrando, com seu corpo partido, nós estamos ainda abaixo dos seus pés, nos humilhando diante daquele que foi humilhado, pedindo socorro para a ocasião oportuna, pedindo socorro para as nossas necessidades. Seja servo ao Senhor, todos somos dependentes de Cristo. E isso é grande demais para que você ache que a sua distância para o seu funcionário ou que a sua distância para o seu chefe seja grande coisa. Não é. Não se iluda. Não continue com essa casa sobre a areia, não. Muda a disposição do seu coração, viva para a glória de Deus e reconheça que servos e senhores estão no único lugar de escravos do Todo-Poderoso. Então essa sujeição precisa ser vivida no reconhecimento do nosso próprio lugar, para que ninguém haja de forma errada um para com o outro, para que servos não façam trabalhos mal feitos, se esquecendo que estão diante de Deus, e para que senhores não transformem suas empresas em verdadeiros infernos e masmorras para seus funcionários. Não. O objetivo é que em um e outro a glória de Deus transpareça, e para que isso ocorra, ambos precisam se curvar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Vamos orar. Amado Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome pela Tua palavra. Louvamos e bendizemos o Teu nome porque Tu nos humilhas, ó Pai. E obrigado porque Tu nos coloca em nosso lugar. Ó Deus, ajuda-nos a agirmos corretamente, trabalhando para Ti em tudo aquilo que estamos fazendo, entendendo que é para o Senhor, como uma forma de reconhecimento que temos recebido os Seus cuidados, recebemos a providência de um trabalho. E que também, ó Deus, entendamos que isso tudo refletirá para a Tua glória, que homens poderão conhecer a Tua grandeza através de pequenas atitudes nossas, ó Pai. Porque o Teu Evangelho nos mudou, o Teu Evangelho nos moldou, ó Pai. Tem misericórdia, ó Deus, de nós. E ajuda-nos a entender o nosso lugar. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos que estamos abaixo de Ti, ó Pai. E que essa distância é muito grande para que nos impressionemos com a distância entre patrão e empregado, entre alguém de sucesso e alguém que fracassou na vida. Somos todos pó diante de Ti, Senhor, e tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos vós, povo de Deus, parados sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, eu gostaria de conhecer se nós temos algum visitante de primeira vez, queira ficar de pé. Eu acho que não tem ninguém. Mas, irmãos, nesse tempo de Covid-19, nós não podemos nos encontrar, mas eu queria lembrar aos irmãos alguns avisos que têm sido postados no IPV News. Primeiro, se você não está no IPV News, pede para eu te adicionar e eu te adiciono. Nós postamos lá que aqueles irmãos que porventura estejam passando alguma necessidade, entre em contato com a Junta Diaconal, e aqueles irmãos que têm a possibilidade de ajudar, por favor, se disponham a fazer essa ajuda. Também pedimos aos irmãos que, na medida do possível, mantenham suas contribuições, não esqueçam os compromissos da igreja, não esqueça que a igreja tem orçamento e responsabilidades, tá? Então, mantenha aí, se você precisar também, nós enviamos para você o número da conta da igreja, para você fazer uma transferência, fazer um depósito, assim que possível. Também, irmãos, nós estamos mantendo aí a sistemática na semana que se segue agora, nessa segunda semana de confinamento, né? E nós publicarem mais um estudo para que os irmãos possam fazer em casa sobre as bem-aventuranças, e assim os irmãos poderão estudar em família, ter um culto em família também.
Lembrando aos irmãos que eu estou à disposição, pode ligar, vamos orar juntos, vamos conversar um pouco. Seu pastor está à sua disposição, tá bom? Pode mandar mensagem, vamos nos manter aí em contato. Eu também gostaria de lembrar aos irmãos que ligasse para os nossos idosos, ligasse para esses irmãos mais velhos, que muitas vezes não estão conectados às nossas mídias sociais, ou têm dificuldades muitas vezes em se comunicarem por essas mídias sociais. Dá uma palavra de ânimo, fala, meu irmão, lembrei de você hoje, orei por você. Vamos lembrar disso. E vamos lembrar dos nossos irmãos comerciantes, nossos irmãos que têm lojas, que têm negócios, que são empresários. Se você precisar de alguma coisa, procure entre nossos irmãos. Nós temos marceneiros, nós temos irmãos que vêm de utilidade pública, nós temos irmãos aí que vendem comida, que vendem pastel, nossa irmã Rita. Vai lá, meu querido, vai lá, faça um pedido, apoie esses irmãos, ajude-os a manter um mínimo de ganho, faça a propaganda deles para os seus amigos, combine um jeitinho aí de quem sabe terem acesso aos bens de consumo que esses irmãos trabalham, para que assim tudo possa ser feito, considerando os tempos que nós vivemos, mas ao mesmo tempo também o bem-estar desses nossos irmãos. Esses eram os avisos. Deus abençoe a todos e cuidado na hora de voltar para casa.